mais um novo episódio da fofoca da sexta. Então, tudo bem com vocês? Hoje estou me sentindo muito cansada, porque foi dia de corrida e ao começo eu não queria correr muito longe, porque tô com meia dor de joelho e na realidade eu até pensei que não dava pra correr por causa da dor. Mas assim, depois pensei, essa coisa, eu já tenho muitos problemas, muitas dores no corpo todo, por causa da minha hipermobilidade. Não sei se vocês sabem, eu já tive 2 cirurgias ao joelho mesmo, na parte esquerda, que é onde agora está doendo, e uma cirurgia também na parte da direita, na perna direita, sempre o joelho. Então faço um total de 3 cirurgias. E assim, até depois da cirurgia a situação nunca melhorou de verdade, no sentido que eu fico com muita dor e essa dor sempre me deu muito medo de ficar pior, e me causou muitas vezes de desistir para fazer muitas coisas, por exemplo, corrida ou não sei, também o pula-pula. Assim, não pula-pula das crianças mesmo, mas sabe, tem aqueles pula-pula pelos adultos, onde pode fazer coisas mais acrobáticas, digamos assim. Eu sempre gostei muito dessas coisas assim, né? E depois da cirurgia eu já não podia mais fazer pula-pula ou até ir de skate, rollerblades, toda essa coisa, viu? Por causa da dor, é por causa do medo mesmo, né? Eu tratei de correr já muitas vezes na minha vida, mas sempre desisti. E as últimas vezes que a gente falou, eu tava parada por causa de um infortúnio, digamos assim, uma inflamação nos tendões. Não é que melhorou 100% ainda, mas já não é como era no começo. Então eu voltei a correr há uns meses, 2 meses, pode ser até menos, há um mês. E eu de verdade sentia muita falta da corrida, porque, como já falei, é uma coisa que eu sempre queria fazer, mas não conseguia por causa de infortúnios, falta de preparação também, né? Então agora eu comecei a ter essa preparação, porque assim, eu sempre pratiquei
disciplinas esportivas, né? Mas nunca treinei com pesas. Então, todo meu treino era, por exemplo, zumba, ou eu até fiz ginástica acrobática, vôlei, mas nunca tinha essa preparação para ter força. Ou seja, acho por causa da minha hipermobilidade, eu não sabia que precisava treinar a minha força de um jeito mais específico que os simples exercícios das disciplinas, né? Eu tinha que treinar mais coisa de prevenção, coisa pelas minhas junturas mesmo. Mas eu sempre ignorei essa coisa. E treinando com pesos, eu já treino com pesos há uns 4 anos. Já é diferente, sobretudo porque agora tenho um conhecimento maior e sei o que o meu corpo precisa, sei como mexer, o jeito para treinar. Assim, no passado, por exemplo, quando dava para treinar agachamentos, eu nunca agachava até o baixo, né? Até o chão. Eu sempre agachava achando que era bom do jeito que eu agachava, mas na realidade só era um agachamento parcial, né? E com muito medo, muitos preconceitos antigos, como que os joelhos nunca deveriam ir em frente dos dedos do pé, ou mais em frente dos dedos do pé, na trajetória do agachamento. Então isso era um limite muito grande para mim, porque não dava para agachar bem, né? E só depois, quando comecei a treinar a sério e pesquisar mais, descobri que essa coisa como outros preconceitos mesmos não era de verdade necessários. E é assim, quando você treina do jeito certo, fazendo um movimento completo, você fortalece muito a sua juntura também e os músculos em geral, né? Então consegue fazer muita prevenção e pelos infortúnios, e em geral consegue virar bem forte, ou muito mais de que um treino parcial podia trazer, né? Então, assim, nesses últimos anos eu treinei de um jeito mais responsável, mais completo, e pela primeira vez na minha vida senti que eu tinha o condicionamento necessário para
porque nunca foi fácil no passado. E os meus músculos também estavam, né? Mas eu, assim, o entusiasmo foi tão grande que eu não deixei ao meu corpo o tempo necessário para se preparar de um jeito certo, né? Então eu exagerei com essa corrida porque o corpo, como eu falei, o corpo aguentava, né? Então eu achei, pronto, se o corpo aguenta, eu não vou parar. E assim, forcei muito para conseguir chegar a correr esses 10 quilômetros. Sobretudo porque ao começo mesmo eu tinha um sapato impróprio, né? E o sapato é muito importante pela corrida mesmo. Não pode usar um sapato qualquer, infelizmente. Eu primeira achava que a corrida era uma disciplina bem barata, porque só precisava do seu corpo e de uma rua, né? Mas na realidade, o sapato pela corrida que absorve o impacto e ajuda com a recuperação também, né? Esse tipo de sapato é muito caro. Meu Deus do céu, caro demais. Mas se quiser correr sério, precisa de fazer esse investimento, porque no caso contrário vai machucar muito. E eu aprendi essa coisa, infelizmente, com muito atraso. E quando eu já descobri que o sapato era tudo, já era tarde, eu já estava com essa inflamação, né? Mas assim demorei um pouco para recuperar. Agora sinto ainda que não voltei 100%, mas dá pra correr. E assim, tudo isso pra te dizer que eu sempre tive muitos infortúnios na minha vida. E por causa do trabalho, coisas em geral, não sempre teve a possibilidade de deixar o meu corpo se recuperar, parar, esperar que tudo ia dar certo, né? Porque a vida corre rápida e, sobretudo, num contexto de trabalho, você não pode dizer, hoje não trabalho porque não estou me sentindo bem. O dono fala, o chefe fala, você tem febre? Tenho febre não, só fico com dor. Assim, não sei se essa coisa no Brasil é diferente, mas aqui você deve ter uma dor bem grande. E igualmente ninguém vai acreditar que você não consegue trabalhar por causa dessa dor. Se você tá com febre, tá bom. É besta, mas justifica a ciência. Mas se você tem simplesmente uma dor, isso não justifica a ciência. Então, muitas vezes eu tive que trabalhar até com uma dor enorme, porque não queria problemas no meu trabalho. E muitas vezes o problema aconteceram igualmente, né? Porque ninguém me acreditava quando eu falava que estava com muita dor. Então, muitas vezes eu tive que trabalhar até com dor bem forte, só para não ter mais problemas, né?
daqueles que eu já tinha. Então, assim, eu falei essa coisa comigo hoje. Teve que parar de escutar o meu corpo em várias ocasiões por causa superiores. Agora, sabe o que? Eu quero correr. A dor tem essa dor, mas não é tão grande para desistir a corrida. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr, tá? Oh não, perdi meu lápis. Oh não. Volta aqui, ó. Isso não é certo, sabe? Então, assim, falei comigo essa coisa. Eu quero correr. Vou tratar de fazer. E vamos ver o que acontece. Graças a Deus eu consegui correr bastante bem hoje. A dor não era enorme na realidade. Enquanto eu corria, eu quase nem sentia essa dor, né? Dói mais quando eu fico parada. Então foi legal, porque na realidade eu consegui correr bastante hoje. E fiquei bem feliz com o resultado da corrida. E agora o medo é amanhã. Vamos ver se o meu corpo de verdade aguentou essa corrida. Mas assim, quando você fica com dores crônicas, como eu, na realidade não pode perder a oportunidade só por causa da dor. Ou seja, se a dor é muito grande, que não dá para aguentar, certo? Para. Mas no caso, você aguenta a dor, então não desiste, porque se você fica esperando pelo dia perfeito, o dia onde a dor não é enorme, pode ser que nunca vai ter esse dia, tá? Sei que é uma conversa muito triste, mas eu já aprendi a aceitar essa coisa. E assim, também assim, pode ser que até um doutor poderia te dizer o contrário. Para, não corre hoje. Eu não tenho muita escolha, porque não sei o que vai acontecer amanhã com o meu corpo, né? Então melhor eu aproveitar enquanto o meu corpo mais ou menos aguenta. É bastante triste, mas é assim. E na realidade eu fico com muita gratidão pelas coisas que consigo fazer, porque sei que todos os movimentos que estou fazendo hoje, seja treino de força, seja corrida, eu não conseguia fazer quando era mais novinha. Não tinha essa preparação. Não sou atleta, certo, mas não tinha essa preparação que tenho hoje. Então só fico com muita gratidão. Muita gratidão de conseguir mexer o meu corpo. Até com dor, né? Mas pelo menos fazer coisas.
E já aprendi que nunca, eu gostaria que tivesse, mas acho que nunca vai ter um dia onde eu esteja sem dor. Eu sempre vou ter essa dor geral e só dá pra aproveitar até quando eu conseguir, né? Agora eu estou falando de um jeito muito trágico, mas na realidade é assim. No caso, eu amanhã acordar com muita dor, pelo menos a corrida foi feita hoje, né? Até porque não é que se eu não vou correr hoje, vou melhorar muito. Eu fiquei parada meses por causa de infortúnios e nunca deu certo. O meu corpo é assim, né? Só dá pra aceitar e em cima de aceitar, até fortalecer todas aquelas partes do corpo que seja junturas, músculos pequenos perto das junturas, para ter a mais prevenção possível, né? Isso é tudo que eu posso fazer. Pelo resto, não sei. Só sei que não quero parar mais, não. Até quando consegue. Certo? Não estou falando que você deve continuar a treinar até com dores e infortúnio, né? Eu estou falando do meu caso específico. Eu tenho mais ou menos já conhecimento do meu corpo, do jeito que ele funciona. Então, assim, eu estou falando pra mim, pela minha situação. Espero que vocês não estejam nessa situação. Mas no caso, vocês tivessem dores crônicas, coisas assim, infelizmente, só dá pra aprender a viver com essas dores, porque elas nunca vai acabar, nunca vai ir embora. Só pode ficar assim ou pior, né? Então, melhor aproveitar quando o corpo mais ou menos responde. E assim, essa é a história de hoje, gente. Só assim um bate-papo mais ou menos. Desculpa se eu falei muito sobre a minha situação. Acho que queria compartilhar uma mensagem de não desistir, mas gostaria de ler mais sobre vocês no comentário, sobre as suas experiências e tudo, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e até o próximo